Olá, olá, minhas queridas ensolaradas, minhas queridas que são donas da sua história. Estamos para mais um podcast Pode Contar. Você é dono da sua história. O intuito desse podcast é que você resgate a sua força, a sua história, porque muita coisa a gente tem lá na nossa história lá atrás que às vezes a gente esquece. Nosso cérebro só reconhece o que ele conhece. O que que isso quer dizer? Então, se eu já passei por situações difíceis na minha vida, então meu cérebro já tem essa memória e a gente pode passar por um momento desafiador que estamos vivendo no momento e a gente esquece. Tanto que nós já vivemos a nossa vida. Esse podcast é gravado em setembro de 2025 e hoje eu tenho a honra e o privilégio de conversar com a Sol Rodrigues. Então, aqui hoje tem muito sol, né? Quanto mais sol, melhor. Então, a Sol Rodrigues aceitou de vir aqui, né? Então, eu falo assim, muitas vezes, né? Eu converso com as pessoas, né, Sol? E vamos lá, vamos contar a sua história. Ai, Sol, eu não tenho nada para contar aqui na minha história. Então, para sentar aqui e contar a sua história, a gente também precisa de coragem, né? Porque expor aqui a público, né, num canal desse como o YouTube, às vezes a gente fica, ah, não, acho que minha história não vai servir de nada para ninguém. Mas não é só para as outras pessoas. Essa história é sua. E claro, com a sua história, você contribui com a história de muitas pessoas que vão aqui nos assistir. Então, muito obrigada. Seja muito bem-vinda, minha xará, Sol Rodrigues. A gente se conhece através de cursos aí na vida que a gente faz aí na vida como terapeuta. O terapeuta que mais faz é estudar. A gente se conhece também de uma mentoria de negócios. E a Sol é uma terapeuta assim muito renomada, uma excelente profissional e também, claro, né? Antes de ser terapeuta, ela também é uma mulher de negócios e hoje ela vai contar a história dela aqui para nós. Então, Sol, muito obrigada por você ter aceitado o convite. O microfone é seu. Você é a dona da sua história. O que que você tem para nos contar aqui hoje? Primeiro, muito obrigada, né? E uma coisa que você falou, sim, precisa de coragem, né? Para contar a nossa história, para expor, né? E é mais uma coisa que você falou também que eu fiquei pensando aqui, é muito verdade. É mais, não é só para os outros, é para mim, É né? para É nós, é para isso que mesmo. eu, quando a gente fala em voz alta, inclusive volta, né? Para nós de forma diferente. Quanto mais eu posso falar a minha história 1000 vezes, cada vez que eu vou dizer, vai voltar para mim de uma forma diferente, né? Ter um novo entendimento, uma nova consciência e coisas que a gente, um novo sentimento, né? A gente às vezes fala Sim. algo que não dá para nem mensurar, na verdade. Então, assim, eu fui ouvindo você ali introduzindo, né, trazendo a introdução e eu já entendendo algumas coisas. Então, muito obrigada pelo convite, né? Me sinto muito feliz e honrada em estar aqui, ver você contando aí várias histórias, né? Intermediando várias histórias de várias mulheres, algumas que eu inclusive conheço pessoalmente, aqui no seu podcast. Então, eu sou Solange de Garcia e Rodrigues. Por que eu estou começando dizendo meu nome completo? Porque por vezes você sabe um pouco sobre isso, vou contar mais. Eu sempre tenho, ainda é um horário vigiar da minha parte, o lá ou cá. 880, isso ou aquilo. Uhum. E por muitas vezes eu usei o Sol Garcia, Que é que é o como eu te sobrenome da conheci, minha né? mãe, que é o sobrenome da minha mãe, e eu comecei a usar Rodrigues depois e não por uma forma que nunca usaria, porque há algum tempo atrás eu realmente esqueci até que ele existia, que era o sobrenome do meu pai, né? Então, E às assim, vezes, né, as pessoas falam, ah, você mudou por conta de numerologia, né? Fiz o meu mapa numerológico né, e aí é mais favorável usar o meu nome Sol Rodrigues ou Sol Garcia, não foi isso? até fiz, mas não foi o motivador. Na época, quando eu fui mudar e eu comecei, fiz a logo, e foi quando surgiu a confraria Dona de Mim, que eu já está se transformando em Escola do Prazer, então, enfim, quando ela surgiu e eu fui fazer a minha logo pessoal, que eu já tinha uma outra, eu quis fazer como Solange Rodrigues, Sol Rodrigues, e na época a Elaine, que é Pantera, não sei se ela é a Tayana Amaral, que era da Luiz e Rei e tal, ela estava fazendo, e ela falou, Sol, deixa eu fazer. E aí ela disse, você sabe que realmente funciona, só que o Rodrigues tem com I craseado, você tem que escrever e tal, mas realmente é mais favorável do que o Solange Garcia que você usou sua vida inteira. E aí eu já estava nesse movimento. Então, porque, começando já um pouco da minha história, com a separação dos meus pais, desde que eu era muito novinha, ali, 3 anos de idade, nasci em São Paulo, e aí com a separação deles, eu fui para o Nordeste, né? Meus pais são nordestinos,
E aí eu voltei para o Nordeste, voltei não, fui, né? Porque até então eu tinha nascido aqui com a minha mãe que voltou e nos levou eu e meus irmãos para lá. E a gente perdeu o contato com meu pai, enfim. Hoje, com consciência de adulta, amadurecida, terapeuta, eu entendi que aí a relação deles acabou ocasionando entre eles, mas ali não tem nada a ver com isso. Hoje eu consigo olhar para isso, mas foi literalmente briga de dois adultos que os filhos ficaram no meio. E aí o meu pai não procurou, quando procurou, minha mãe disse que não, enfim, e nós ficamos sem contato com o meu pai por muitos anos. Depois eu já adolescente, eu lembro que ele ligou na minha casa e eu, não, você ligou para o número errado. Então, assim, nunca tive contato, até que meu pai hoje já faleceu, tenho acho que 19 anos agora, e a gente não chegou mais a conviver. E o nome Rodrigues, o sobrenome Rodrigues não era usado por nenhum, nem meus irmãos, os filhos dos meus irmãos. Hoje eu não tenho filha, né? Não tenho filho nem filha, apesar de que tenho um bebê anjo, né? Já engravidei uma vez, mas eu não tenho, não coloquei sobrenome. Os meus irmãos, todos os filhos são Garcia, né? Ninguém usou o sobrenome do pai. Não. Nem usava na assinatura, nem usava quando rede social, era sempre o Garcia. E aí, depois do amadurecimento, quando eu comecei a entender, né? Hoje sou terapeuta, consteladora familiar, e quando eu entrei no mundo das constelações familiares, da visão sistêmica como um todo, eu comecei a encaixar pedaços, né? Tipo um quebra-cabeça, pedaços da minha vida, da minha história, e comecei a entender os porquês de tal atitude, de vários relacionamentos abusivos, da minha vida estar daquele jeito assim. Comecei a olhar para a vida do meu irmão, da minha irmã, eu falei, eita, E eu acho quando que você esse fala negócio assim, aí. Nai, a minha vida estava desse jeito, que jeito que era? Como que era? Ô Sol, quando eu sou assistente social de formação, trabalhei minha vida inteira em área médica, comecei com atendente de clínica, fiz técnico de enfermagem, mas nunca exerci, inclusive, técnico de enfermagem. Assim, exerci, mas não efetivamente. E aí trabalhava numa rede oncológica lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte, chama Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. É super conhecida, todo mundo que do estado e vizinhos vão para lá, porque é uma rede muito grande e atendimento do SUS também. E na época que eu trabalhava no hospital, eu comecei, né, eu fiz faculdade já depois dos 30 anos. Então, quando eu fui fazer a faculdade, terminei ali, eu já estava ali fazendo psicoterapia, por quê? Porque eu comecei a querer entender o porquê dos meus relacionamentos sempre terem as mesmas pessoas. O Mudava me- só o nome e o endereço da não, figura. atrair sempre o mesmo tipo Só de mudava o namorado, de nome, o relacionamento. CPF e o endereço, mas era o padrão era igual. Aí vem E aí aquela eu crença, comecei, né? Homem é tudo igual, né? é, eu tinha isso, não tenho sorte mesmo, é só em filme, em novela, isso é para poucos. E era o histórico também que eu conhecia dentro da minha casa, né, com a minha mãe e tal. E minha mãe falava, homem é hoje, não é amanhã, vai trabalhar até seu dia, não dependa para nada. Inclusive, para receber ajuda era difícil. E aí, quando eu comecei a entender, eu falei assim, não, eu preciso entender o porquê disso daqui. O problema está comigo. O que? Aí eu comecei a ler sobre lei da atração, eu falei, não, peraí, tem um negócio aqui. O que é que eu estou atraindo? E eu comecei a fazer psicoterapia. Psicóloga Ana Tereza honro até hoje, mais ela. E eu comecei na terapia e ela tinha uma abordagem TCC. Fui para uma que era psicanálise, para mim não funciona. Só me ouvir e não me questionar. Eu sou aquela que eu preciso ter o confronto. Eu também. Alguém precisa me E é, confrontar, senão não tem graça, né? e é muito como eu trabalho. Eu trago a pessoa para o questionamento, para ela pensar. Né? Eu até porque as respostas estão dentro de nós. Eu sou só uma facilitadora. E aí eu comecei a psicoterapia, comecei a estudar, comecei a entender, e ela, tá, e por que isso? E por que isso? E por que eu comecei a ler muito. Eu dei literalmente um Google, como sair de relacionamentos abusivos. As pessoas riem, mas foi assim mesmo que eu fiz, porque eu gostava muito de ler, estava terminando a faculdade de serviço social, e eu sempre gosto de ler, e dentro da faculdade do serviço social, o meu projeto de TCC e meu projeto da faculdade foi da violência contra a mulher, Lei Maria da Penha. E eu e minha dupla, e mais duas amigas que eram duplas, foram duas duplas, a gente foi fazer um projeto dentro de uma escola pública de periferia, lá em Parnamirim, que é uma cidade vizinha Natal. E nós entramos no ensino médio
na idade ali, falando sobre Maria da Penha, todo tipo de violência. Quando eu comecei a estudar, eu falei, gente, eu sofri todas essas violências. Eu, por exemplo, não sabia que violência patrimonial era o meu ex-namorado pegar meu celular e quebrar. Eu não sabia de várias violências, eu sofri todas, né? Então, mas eu não entendia, eu não tinha esse entendimento. Quando eu comecei a ler sobre isso, eu comecei a entrar mais nesse mundo e comecei a estudar. E aí, meu estágio foi no núcleo do Disque 100, né? A gente recebia denúncias de violência contra a mulher, idosos e crianças e adolescentes e averiguar essas denúncias. E eu comecei a ler muito. Sempre fui uma pessoa que, quando mais nova, eu queria fazer, inclusive medicina, que eu queria ser psiquiatra ou neurocirurgiã. Eu sempre gostei de estudo da mente. E aí eu comecei vou fazer uma pós. Terminei a faculdade e me dei na pós de saúde mental e atenção psicossocial. E lá eu conheci vários psicólogos e comecei a estudar mais ainda. Até então, nada de visão sistêmica. Aí, foi na época que eu dei o Google, e aí chegou divórcio energético. Quando eu dei o Google, divórcio energético, eu falei, eita, peraí, o que é isso? Aí, Teta Healing, né? A gente se conheceu, inclusive, numa mentoria, no grupo de alunos da professora da Tayane. E aí eu comecei a ler sobre isso. Procurei fazer lá em Natal, ali em 2018, foi 2018. Não conhecia ninguém, não era assim, Natal não tinha essas coisas. Então, eu comecei a fazer um curso basicão. Cromoterapia, aromoterapia, massoterapia, não é? Sabe aqueles terapia holística, aquele negócio que vem todo junto, um Eu pacote só. sei, foi por onde eu comecei. Era uma coxinha de retalhos, né? Era um pouquinho de cada, né? Isso. Coisas manuais não é comigo, a não ser a auriculoterapia, que inclusive eu fiz aprofundei mais a auriculoterapia e reflexologia, que eu gosto dessa coisa mais Ah, eu sou pontual. apaixonada pela reflexologia podal, né? Na verdade, eu já dei curso disso também e eu faço em mim toda noite, antes de dormir, eu faço massagem nos pés, né? Eu gosto da coisa mais pontual, tipo shiatsu, mas massoterapia, drenagem, não. Nessa parte eu nunca Trabalhei fui. com isso um tempão, mas eu gosto, mas cansa demais o corpo trabalhar com isso. É. E aí eu fiz esse curso e comecei a buscar o Teta Healing. Aí uma colega na época do curso falou assim: olha só, eu achei isso daqui. Mandou um Instagram de uma pessoa de um local que tinha um professor de Teta Healing, que atendia Teta Healing e tinha um cara que fazia curso. Aí eu mandei uma mensagem, aí a pessoa me respondeu. Quem me respondeu foi a irmã dele, que ela dava classe de barra de axis. E aí a gente teve uma super conexão, hoje nós somos amigas, eu e a Renata. Eu não me conectei com o irmão dela para fazer Teta Healing e fiz barra de axis com ela. Foi o primeiro curso, assim, além desse que eu fiz ali, já estava em 2020, depois desse que eu fiz esse montante aí, que a pandemia estourou ali início de 2020, chegou ao final de 2020, meio que melhorou uma coisinha, né? Eu lembro que ela fez assim, 4 pessoas numa sala distante, com máscara, aquela coisa assim, ali final de 2020. E aí eu comecei a estudar, aí fui seguir terapia multidimensional, desprogramação neurobiológica, radiestesia, fui fazendo vários cursos. O Tata Healing foi quase o final, por último. Fui deixando, fui ainda fazer 2020, 2022. Foi que eu fui fazer o Teta Healing. Só que aí na terapia multidimensional e Teta Healing, a gente estuda já sobre ancestralidade, começa a ver essas Uhum. questões. E aí eu comecei a ler muito e cheguei em Bert Hellinger. Cheguei porque, de fato, eu fiz ver quem era Bert 2021 ali. 20, 21. E eu comecei a ler. E aí eu falei assim, vou ser consteladora. Nesse meio do caminho, eu ainda trabalhando no hospital, comecei a atender uma amiga, a outra mais de graça. Assim, era uma coisa, minhas sobrinhas iam lá para casa fazer barra de axis, faziam uma terapia multidimensional e tudo. Eu fiz todos os meus cursos de Theta Healing, fiz a quinto, cinco, seis, fiz quase todos. No primeiro semestre ali de 2022, e aí nessa época eu falei assim, não, eu vou sair do hospital. Vou trabalhar só com terapias, vou pedir para sair, já tinha um ano antes pedido para sair, não, fica aqui e tal, não sei o quê. Fiquei nesse meio do caminho, pandemia, viu a morte do meu irmão no início de janeiro de 2021, meu irmão cometeu suicídio, então eu estava nesse lugar, né, mãe, depressão, aquela coisa toda, e eu ali morava com a minha mãe até um ano atrás, e cuidando de tudo, de todos, quase E que virei mãe das minhas essa filhas, mãe questão da mãe, essa questão do seu irmão mexeu bastante também com a estrutura, né, Sol? Porque é uma situação, além de total, ter, né, uma totalmente. pessoa da nossa família ir embora da maneira como foi, né? Mexeu totalmente e mexe totalmente. Porque nós, familiares, ficamos com culpa.
que eu não vi? O que eu não O fiz? que que Minha eu não mãe caiu no mar de fiz? culpa. É como se a gente tivesse nesse O que lugar eu assim, fiz de nossa, o errado? que que eu fiz de errado? Por que que eu não É, vi? Por que eu não saí da minha dor, não fui, eu não dei lembro mais demais atenção para a outra frase que eu mais pessoa? ouvi da minha mãe. O que eu fiz de errado com ele? Fiz de errado. E é muito desafiador. É total, é desestrutura tudo, né? E ali, meu irmão já foi na questão da dependência química. Antes disso, a dependência química já estava há uns anos, já estava, mexe com a família inteira, é devastador mesmo. Então, quando isso aconteceu, eu já estava muito assim, já querendo sair. Aí o pessoal do hospital, não, calma, aquela coisa, né? Porque você está com muita coisa, pandemia, ainda não fiquei 2021 inteiro. Isso foi meu irmão morreu em janeiro de 2021. Só que aí, quando entrou 2022, eu falei, não, não dá, eu não quero mais isso, eu quero mesmo isso daqui. E aí eu já comecei em março e abril. Aí eu comecei a mexer, aí fiz terapia nutricional, comecei a fazer, já tinha feito, comecei a fazer os de Teta Healing, comecei a meio que mexer no Instagram. E eu cheguei no hospital, na minha gerente, falei, ó, tava treinando uma pessoa, já tinha uma que tava mais tempo, falei, ó, eu fico, era final, acho que em maio, eu fico até final de junho. Treino quem tem que treinar, mas ela, você tem certeza que você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Não, não fico mais, não tem condição mais para mim. Compro meu aviso prévio, treino quem tem que treinar, tem 40 dias aí para você, para eu treinar, às vezes trazer outra pessoa, mas eu não fico mais, no setor. Não fico mais no hospital, na instituição, né? Que eram quatro hospitais. E aí, assim, eu fiz. E aí, nessa época, eu tava em um relacionamento e ele da Irlanda, eu peguei e saí. Ele falou: Você não quer vir pra cá? Fui pra Irlanda, pedi demissão, fui para lá, fiquei lá 3 meses. E aí, fui nesse lugar, entrei numa mentoria, que eram só terapeutas, e a gente fazia trocas e atendimentos. E ali eu fui ganhando confiança. Porque você vai atendendo e vai fazendo, e eu fui ganhando meio que ali a confiança, mas ganhava R$ 1. Mas Não, tava treinando, não, né? Tava assim. Importante é que a aqui, gente fazia né? trocas, né? A gente fazia É, permuta e troca. Uma é, atendia a outra. então é importante também a gente continuar e fazendo esses movimentos, né? Só porque tomar uma decisão dessa, eu também já, eu sei porque eu passei por isso. Sair de um ambiente que é corporativo, que você tem, né, o suposto segurança, que todo final do mês eu tenho um valor X que eu recebo, para você sair de terapeuta é muito desafiador, né? Só quando eu tomei essa decisão, eu tava nem aí. Eu sabia que se eu não fosse terapeuta, eu arrumava outro emprego se fosse CLT, mas eu não pensei no dinheiro. Não, não pensei. Nesse lugar não tinha reserva, não. Então eu pensei assim, eu vou dar um jeito aqui e tal. Assim, o que dava para fazer, eu fui fazendo. Também na época eu ganhava cerca de R$ 1.500 líquido, não era esse dinheiro todo que eu não fizesse facilmente ou que eu não ganhasse ali. Só que aí quando eu fui para a Irlanda, eu fiquei de fato assim, foi também um momento para me recarregar, né? Porque eu saí da casa da minha mãe, daquilo tudo, e eu precisava parar, respirar. Então eu só estudava, ficava de boa, fazia uma mentoria essa que eu entrei. E aí lá foi a primeira cliente que eu fiz pagando, assim, que eu atendi, né? Porque eu lembro que R$ 170 era a minha sessão. E eu fiz um grupo. Ela orientou fazer um grupo no WhatsApp, fazer aquelas que a gente hoje conhece sala secreta, mas ela também já falava sobre isso, a Thalita Lopes, honro demais, Thalita. E aí ela fez e a gente começou a. Eu peguei, comecei a fazer live com as amigas terapeutas, meti a cara e fiz meu grupo no WhatsApp, fiz 3 dias de sessões de aulas gratuitas e lancei um desafio. Na época eu atendia com desprogramação neurobiológica e tinha uma outra técnica que se chamava era Anjos da Alta Magia, que era uma coisa mais tipo um terapia, um reiki, uma coisa à distância, que eu quero dizer na questão da energia. E aí eu falei, ó, 30 dias de desafio assim, 10 dias a gente vai tratar a espiritualidade, 10 dias de relacionamento, 10 dias de dinheiro. Grupo no WhatsApp, R$ 97, tiveram 10 pessoas. 3 foi permuta, 7 pagando. E assim, eu comecei isso em outubro, ainda estava lá, e eu voltei em novembro. E aí, quando eu voltei, eu falei, tá bom, quero ganhar dinheiro. Aí, nesse meio do caminho, cheguei a achar a Renata Fornari e uma primeira formação da Luiz Rei. Eu falei, quero fazer essa formação. E aí, como o custo era maior, aí sim eu comecei a pensar no dinheiro. Eu falei, eu vou pagar, e aí depois, como é que eu faço? Quando eu voltei para o Brasil, foi quando eu conheci Sabrina, que a gente, né, que você depois se tornou Pantera ali. E aí eu falei, agora eu preciso aprender a vender. Como é que eu vendo? Tenho técnica, tenho isso, como é que eu faço? Porque até então só tinha entrado esse grupo aí.
E aí, sim, no ano de 2020, entrei em 2022, comecei a olhar para essa coisa mais do dinheiro. E aí, 2023 foi o primeiro ali, ai, mil e poucos reais que eu fiz com terapias. Depois, ali, fiz 2.000. E ali, aí, em março desse ano, eu fiz quase 5. Eu falei, opa, 3 vezes mais do que estava no hospital, agora o negócio vai dar certo. Porque quando eu estava no hospital, é muito engraçado. Até ontem eu estava pensando sobre isso, conversando com um amigo, que eu estava falando assim. Na época eu trabalhava no hospital, o meu marco era assim, eu vou tentar um concurso, serviço social. Meu Deus, Para fazer tinha um concurso que concurso era público. menos do que eu ganhava lá. Aí eu pensava assim, não, quando eu arrumar emprego, vou ou dois lá como serviço social, geralmente era 6 horas, dava para fazer. Se eu, minha meta, assim, meu marco era ganhar 5.000 reais. Eu achava que quando eu ganhasse 5.000 reais tinha resolvido toda a minha vida. Hoje eu fico pensando o que, é que eu faço com 5.000 reais. Mas era o parâmetro, e tá tudo bem que a gente Mas vai era nesse lugar, também, né? né, Sol? É a mentalidade que você tinha na época, o ambiente que você vivia. Então, tudo isso Não, e eu influencia. viveria bem com 5.000 reais na vida que eu tinha. Eu vivia com mil e Então, mas quinhentos, naquela por exemplo. época, aquele valor para você era bom. E a gente vai Exato. subindo de nível, a gente vai vendo, nossa, que Não, bom que eu até fiz, hoje, é o que né? eu quero dizer, até hoje seria se eu vivesse a vida que eu tinha antes. Entende? Mesmo, Uhum. claro que precisaria, a mentalidade teria que ser igual, mas se eu vivesse a vida que eu tinha antes, né? Morava com a minha mãe ali, o que eu gastava com o que eu gastava, Tava bom. ok, sim. Sim, continuo, as pessoas continuam que eu conheço, continuam ganhando o mesmo salário e vivendo a vida delas. Tem filhos, tem marido, você E tá entende? Então tudo as bem, pessoas né? vivem. A maioria da população brasileira vive um salário mínimo. É. E aí que eu quero dizer aqui, assim, né? Aquilo foi uma virada de chave no sentido assim, esse lugar não tá confortável. Foi isso. Sim. Que aí quando eu comecei, eu falei, eu quero. E aí quando eu comecei a entender, mesmo nos atendimentos de troca, atendendo uma amiga, sobrinha, eu comecei aplicando em mim as técnicas, eu comecei a ver que aquilo dava certo, a transformação. E exatamente que eu comecei a fazer esse movimento. E aí, na época que eu fiz a primeira formação da Luísa, eu falei, já pensei, vou fazer constelação também, quero ser constelador. Só que era um investimento alto, ali em 2023, eu fiz as duas formações dela, né? Dezembro de 22, depois abril de 23. Então, o custo é alto, não é uma coisa baratinha. E aí eu fui fazendo, e nesse lugar eu fui aprendendo a vender. Eu fui aprendendo a vender, fui aprendendo a precificar, fui aprendendo primeira coisa, assim, acho que aí veio outra virada. Primeira cliente e principal tem que ser eu. Porque era incoerente eu não aplicar o que eu fazia em mim para falar para as pessoas que aquilo era o caminho, se eu não fazia. E aí isso aí foi uma coisa que para mim veio muito forte e eu realmente fazia isso. Tinha um horário na minha agenda para fazer minhas sessões e tudo mais. E aí eu fui começando, mas olhando para o negócio, comecei a olhar, não, preciso fazer aqui. Aí, na época, abri um MEI, que eu não sabia nem o que era, nem nada disso, nem noção. Depois, com o tempo, é que eu fui mudando para a empresa e tudo mais. Mas hoje, né, hoje eu vejo muito assim, às vezes as pessoas falam assim, e quando eu digo hoje, eu não, o que, que eu faço com 5.000 reais é nesse lugar. Porque Sim, eu claro. comecei a entender que eu precisava investir para voltar mais também. Né? É proporcional àquilo que eu tenho coragem de pagar, àquilo que eu desejo receber. E isso no autodesenvolvimento, no autoconhecimento, terapias, é gritante ainda, a gente percebe isso, porque de fato as pessoas não estão vendo, né? E é mais fácil eu pagar a blusa aqui que eu estou vendo do que a pessoa dizer assim, não, se você fizer a sessão comigo, eu vou resolver tal questão. A pessoa, né, ela quer É, uma garantia. porque assim, o nosso trabalho, né? Eu que também sou terapeuta, como não é tangível, né? Não é como esse lápis, né? O copo, né? Não é a blusa que eu comprei, eu já uso ali na hora, que é um produto. É Como ele é mais subjetivo, né? sutil, então as pessoas, será que vai dar certo mesmo? Não confio muito nessa aí. Sim. E o que acontece? Então, eu acredito que você também, assim como eu, às vezes a gente recebe pessoas que vêm nos buscar, né, só, que já passou por tanto lugar, a pessoa já tá tão descrente, e ela, olha, você é minha última solução. E é nesse lugar, às vezes, né? Porque de repente ela comprou, ela fez uma terapia e não funcionou. Claro que a gente sabe que tem 50% de cada um, né? Então, às vezes, as pessoas também desacreditam, porque tem muito profissional ruim em qualquer área, né? Na área médica, na área se é advogado, se é terapeuta, se é professor, enfim, tem profissionais bons
e profissionais ruins em todas as áreas, né? Isso pra gente, eu vejo, né, que às vezes é um pouquinho mais desafiador. É porque eu tenho a questão do profissional, sim. Por exemplo, agora como consteladora familiar, eu vejo muito isso nas constelações familiares. Eu recebo, às vezes, indicação, a pessoa chega assim para mim, oi, tudo bem? Fulana me indicou, tal, que se é consteladora, eu queria fazer constelação. Eu falo, tá, eu sempre converso ali antes, né? Minimamente pelo WhatsApp. Eu normalmente gosto de marcar 20, 30 minutos ali, no qual eu chamo a sessão sistêmica avaliativa, para eu conversar com a pessoa, para eu entender se faz sentido ela constelar ou não, ou o que meu trabalho de fato vai ajudar naquela questão dela. Então, quando eu pergunto, você sabe o que é constelação? Você já fez alguma constelação? Não, não sei não, mas minha amiga fez funcionou para ela, funcionar para mim. Mas por que que você quer fazer constelação? Não, é que minha vida está toda errada. Você entende? Então, se eu não começo a trazer, conversar com essa pessoa e trazer a consciência para ela dizer, olha, é isso daí, não adianta fazer constelação. Por isso que às vezes a gente escuta a pessoa dizer isso. Já fiz de tudo, já constelei, não sei quantas vezes não adiantou de nada. Não resolveu Ela nada, nem né? sabe o porquê ela tá ali. Então, eu não constelo. Eu. Ah, só, mas você perde de ganhar dinheiro. Prefiro. Aí eu converso. E às vezes a pessoa chega, tem gente que tem um nível de consciência, tem uma questão já ali, beleza, eu já constelo direto. Às vezes eu explico, ó, não adianta só a gente constelar. Não é que a constelação não presta, muito pelo contrário, ela é incrível. Só que eu preciso ter um entendimento, você precisa saber por quê. Então, eu normalmente também faço um alinhamento sistêmico, que aí são 5 encontros comigo. Primeira sessão, segunda, para a gente ir levantando, trazendo a consciência. Eu constelo e depois eu dou aquela assentada, vou usar essa palavra. Porque aí a pessoa sai com questionamento. A pessoa tem que sair da minha sessão de constelação inconformada, se questionando. Para então ela poder agir, né, Sol? Porque também não adianta ir lá fazer as terapias que a gente faz e a pessoa desligar ali, sair da sessão e voltar a ter uma vida normal, como se, né, a constelação, outras terapias, até mesmo, né, o Sim, Theta qualquer Healing, uma. como se ele fosse Você assim, tem que né? trazer a consciência, né? Como se fosse uma assim, ó, estalei os dedos, pim, 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 resolveu a vida. É Pílula mágica. a pílula mágica, né? Então, principalmente, né, o que eu comecei a perceber, né, você também que está nesse ramo já faz tempo. Depois da pandemia, todo mundo parece que esse imediatismo, ele ficou, parece que mais latente. Porque outras pessoas saíram dos convívios sociais, dos convívios de contato, e a gente começou a conviver com contato via tela. Então, parece que hoje então, é assim, eu quero resolver isso já. Na primeira sessão, eu já Uhum. quero resolver. E também a gente fazendo esse alinhamento de expectativas com as pessoas. Porque a gente que é terapeuta, a gente tem nosso papel, ele é muito importante na vida de alguém. A gente pode ajudar essa pessoa, mas também, de alguma certa forma, a gente também pode até piorar a situação de alguém, Com certeza. né? Pode levar a pessoa para outro lugar. Então, Tá? é uma Recebi profissão algumas muito pessoas. bonita, E mas é assim, de muita responsabilidade. E aqui, só, eu queria desse período que você saiu de lá, né, você trabalhava como assistente social, até hoje você é essa terapeuta de sucesso que você é. Nesse período, né, de tempo, né, que você foi para Irlanda, teve todas essas consciências, né, do seu pai, do seu irmão, dos seus relacionamentos abusivos. Em algum momento você pensou assim, gente, você se questionou, sabe, que momento é de, olha, sabe, foi difícil. E eu acho que eu vou desistir, vou largar tudo e vou voltar a fazer outra coisa porque tá difícil. só no início. Depois não. Quando né, eu trabalhei até junho de 22, agosto de 22 eu fui para Irlanda, voltei em novembro, e aí esses primeiros, né, eu lembro que dezembro, R$ 800, aí janeiro, mil e poucos reais, eu falei, meu Deus. Aí, o que que aconteceu? Quando chegou fevereiro, que aí foi quando a nossa mentora Sabrina lançou ali a mentoria de negócio, né, a antiga Pantera Negra, e o dinheiro que eu tinha na minha conta, que era R$ 7.500, ainda lembro demais, eu paguei, passei 500 no cartão, que era 8.000, a primeira turma, que era 6 meses. Ali em fevereiro eu falei, e agora? Aí, decidida. Quando eu fiz isso, abri o meu MEI, no outro dia, a secretária da superintendência do hospital que eu trabalhava, da rede hospitalar, me ligou, pedindo para eu voltar.
para um cargo que eu tinha feito seleção interna que eu queria e era 2.500 de salário, o dobro do que eu ganhava antes. Era mais, dava mais um pouco. E era um lugar que eu queria. Então, pensa, eu não tinha feito ainda 2.000, em janeiro eu tinha feito 1.200, se eu não me engano. E eu falei, cara, será que eu fiz a coisa certa? Eu chorei, eu chorei, eu chorei. E agora, o que é que eu faço? Ela, você tem que ser. Eu nem disse um não na hora. Ela, você vai lá falar com fulana, que era a psicóloga-chefe do RH. Ela vai falar com você porque fulano do setor já sabe, não sei o quê, mas você tem que passar pelo processo. Tarara. E eu fiquei agora. Lembro que eu liguei, minha mãe chegou em casa, e o que é que tu tem? Eu falei, mãe, e agora? O que é que eu faço? Não sei o que. Ela falou, mas você não tá aí, não sei o quê. E aí eu lembro que eu falei assim, eu posso trabalhar 6 horas? Não, é 8 horas, porque a maioria lá era 8 horas. Porque eu falei assim, ah, não, se fosse 6 horas, se tivesse sido 6 horas, provavelmente eu teria voltado. Porque na época era ali à tarde e eu teria tentado ficar lá e cá para ver o que ia dar certo. Ia ficar com Lembro o que pé aí nos ela, dois barcos, né? Ah, eu vou ficar aqui, que eu ainda tenho, entre aspas, né, o meu é, garantido. E eu vou ser um exato. terapeuta. Ia Ali eu fiquei na desligar. dúvida, depois daquilo não mais. Nunca pensei em não ser terapeuta depois, nem voltar para o CLT. Da mudança, agora vai fazer um ano que eu estou em São Paulo. Aí sim, eu já pensei em voltar para Natal. Pelas questões, né? Custo de vida diferente. E para além do financeiro, o laço da minha mãe, né? Que daquela coisa, cada vez que eu vou, eu volto, ela fica doente. Então, eu pensei em voltar. E aí eu entendi que quando eu estava carente, ou quando o mês o faturamento não era aquele que eu queria voltar. E aí, quando eu tive esse entendimento, eu falei: não, peraí, eu vou lá, mamar da minha mãe, literalmente, né? Vou para a minha mãe, para o colinho da minha mãe, vou me recuperar lá e volto. E cada vez quando eu entendi isso, que foi em maio e agora, tanto que quando eu fui em maio, eu mudei de apartamento, eu falei, chega aí, vai ter multa, não quero saber a multa, eu paguei multa de quase 5.000 reais, eu mudei, eu vim para o apartamento que eu queria, estou de frente para o parque que eu vou, então eu vim mais forte. Faturamento voltou a normalizar, né, do nível que eu tinha, porque assim que eu mudei, novembro e dezembro, eu passei o ano, né, do ano passado, 24, fazendo super bem, e novembro e dezembro foi horrível. Aí eu fui para Natal, passei Réveillon e tal, quando eu voltei em janeiro e fevereiro foi o meu maior faturamento do ano, né, até ali os primeiros 6 meses. Aí fui maio, voltei, então eu entendi que quando eu tava ficando aqui, o que que eu tava fazendo? Eu tava me machucando, ouvindo vozes externas. Porque as pessoas falavam assim, já vai de novo para Natal, quando é que você vai largar sua mãe? Quando é que você vai crescer? Eu ouvi muito isso. E até o mês passado eu ouvi, percebi que eu ainda estava dando ouvido. E aí eu falei, não vou falar um palavrão aqui, mas foi assim que eu falei, eu vou sim. Graças a Deus eu ainda tenho minha mãe. Que bom eu chegar lá e minha mãe dizer assim, filha, eu vou fazer o cuscuzinho. Mamãe fez café. Olha, amanhã Ó, trouxe a pizza que você gosta. Porque foi o que eu- eu ouvi esses 10 dias com minha mãe. a gente conversou um tempo atrás, né? Não tinha nada a ver com isso aqui, né? Como amigas. E eu lembro que você comentou isso pra Uhum. mim. Eu falei assim pra você, sol, vai sim. Só de falar que eu falava assim, porque aproveita enquanto sua mãe tá aqui. Exatamente, Porque esse exatamente. lugar de voltar pro colo da mãe, ele nos fortalece de uma forma única. Só quem tem isso, né? Vai pra mãe no sentido de assim, eu já sou casada, né? Então, minha mãe já faleceu, então vira e mexe eu ia pra casa dela. Mas assim, você volta reconectado. E qual é o problema? Sim, Como assim? Graças a Deus que eu ainda tenho a minha mãe. E é, se e essa permitir nesse papel nutrição. ser filha. Aqui eu sou Isso, filha, ponto. isso, isso. E aí não, aí assim, claro que é um ponto de atenção não ir no momento de carência, foi o que eu entendi. Mas Quando são é tipo coisas assim, diferentes, né, Sol? as coisas não tá dando certo, um exemplo, ai mamãe, não, isso daí não. Então isso aí eu tenho que parar né, é igual quando você tá carente que você vai se meter só em relacionamento, você vai parecer gente boa, para não dizer o contrário. Mas em carência afetiva, você só pega gente que não presta. Então, nesse lugar, não. Mas eu ir para lá com esse entendimento, vou porque eu tô com saudade. Fazia quase 4 meses que eu não via minha mãe. Então, vou porque eu tô com saudade, eu quero matar a saudade da minha mãe, né? É de onde eu vim, embora eu tenha nascido aqui, mas as minhas amigas são amigas de 20 anos, as minhas amigas não conheceram a Sol Lindinha, que está agora bem trabalhada no autodesenvolvimento, não.
Elas conheceram a arrogante, a sincerona, que atropelava as pessoas e achavam que isso era legal. E elas ainda assim eram minhas amigas. Você vê, Então, né? as pessoas que me conhecem hoje, eu tenho grandes amigas aqui em São Paulo, irmãs, mas é diferente. É É outro diferente. É de um. relacionamento, né? Porque elas conheceram você antes. E aqui só, É. para a gente caminhar para o final, eu queria que você trouxesse aqui para nós, de tudo isso que você contou aqui para a gente, qual foi o seu maior aprendizado, Sol? Meu maior aprendizado é que não. Isso já era uma coisa que agora foi bem mais forte. Não adianta a gente fugir daquilo que dói, daquilo que machuca. Na verdade, aquilo que dói é uma mola, é o que dá mais força, é que você consegue ter um impulso muito maior. Mas é só um cuidado também, como eu comecei falando que eu tenho a tendência do 880 a não permanecer lá. Mas as suas sombras, vou usar essa palavra, é onde tem luz. Só que vai, olha o que você tem para olhar, resolve e volta. Porque se a gente ficar lá também, né? Não é Uhum. esse lugar, é um lugar de escassez. E eu tinha uma mentalidade muito escassa. Eu sempre ficava me perguntando, mas o que que eu mais preciso, o que que eu ainda consigo, é preciso ver aqui, o que que eu preciso ainda aprender? E eu entendi que não é sobre fazer essa pergunta, é sobre, com tudo que eu tenho hoje, com tudo que eu sei hoje, como é que eu posso ainda melhorar mais o meu trabalho, para melhorar mais a minha vida? Aí eu acho, aí eu acho como. Mas quando eu fico, o que mais eu preciso ver aqui? O que mais eu fico voltando, ó? É como se eu estivesse indo lá pro buraco. E aí é mais complicado. Então, o maior aprendizado é esse. A gente precisa, é de lá que tira a nossa força, só que a gente precisa ter cuidado para não permanecer lá por muito tempo. Que aí vem a fraqueza. Exatamente, que a gente é luz e sombra, né? A gente tem os dois lados, né? Então tem algumas pessoas que só olham para o seu lado sombra, que fica lá, né? Ah, eu não consigo, eu não posso, né? O que mais que eu preciso fazer? Eu nunca sou boa o suficiente, preciso de mais, mais e mais. E É, também o aí outro lado, vira. né? eu não preciso de mais nada, eu já sou trabalhada, já sou, às de vez em quando eu escuto umas palavras, eu já sou terapeutizada. Então, Gente, eu detesto esse tudo, essa a positividade tóxica, né? Não, é, mas a vida tá. Você tá começando a se encher de dívida, a vida tá se acabando ali, você não, mas vai dar certo. Mas vai dar certo. Gente, não, mas não é assim, não. a gente Tem que vai para ter esses esse extremos, olhar. né? E eu acho que também é olhar para isso, né? Olhar para as questões que a gente já viveu no passado, né? E não ficar lá remoendo. Mas eu tiro o aprendizado e próximo, tiro o aprendizado e próximo. Serve, tipo assim, serve como força, né? Só, literalmente, olha onde é que eu tava. E uma coisa que é também que você falando isso, que tava esses dias na minha cabeça, que quando a gente fica nesse lugar, a gente fica assim, o que que eu preciso ainda? Então, é assim, eu ainda tenho que fazer muito para chegar lá. É muito cansativo. Não, eu já cheguei. Porque se eu olhar para, é isso que você fala, olhar para o nosso passado, olha onde eu vim, quem eu era e onde eu tô. Então eu já cheguei lá. Só que todos os dias eu chego lá. Porque se eu ficar olhando, não, mas olha, ainda quero chegar lá. Não, todos os dias, um passo de cada vez. Eu tô melhorando sempre. E É que a bom, melhoria né? E esse é o contínua. caminho. É, mas todos os dias eu chego lá, né? Porque senão é muito. É muito cansativo a gente ficar sempre buscando, sempre precisando de mais. É, E aí esse a gente lugar não cansa para mesmo. sentir prazer nas pequenas coisas, no dia a dia. E não existe dinheiro sem prazer. Não existe felicidade sem prazer. Estado de presença, né? Então, quando eu Assim, tô lá, ó, sempre no chegar lá, eu não tô aqui. A tá mesma coisa sempre também que você fora, ficar olhando para trás, não funciona, né? né? É. É estado de presença. Isso é o E, maior, o e o maior que aprendizado. você diria para quem vai te assistir depois? Que mensagem que você diria se uma pessoa está passando nesse período aí, né? Ah, eu quero fazer uma transição de carreira, eu quero mudar, fazer uma outra coisa, sentir esse chamado da alma. O que que você falaria para as pessoas que vão te ver depois? Parar de ouvir as vozes externas e olhar para dentro, se ouvir. Tem uma frase que eu falo muito para minhas alunas: faça sempre o que faz o seu coração vibrar.
Se tem dor e sofrimento, o caminho está errado. A Uhum. rota não é essa. Então, teve dor e sofrimento. Não é a rota que você tem que ir, não é esse caminho. Isso. Minha querida, muito obrigada. A minha xará Obrigada, querida, sozinha. Sol Rodrigues, foi um prazer, foi uma honra poder te ouvir, ouvir a sua história, né? Eu já conheci uma parte dela, mas muita gente vai ouvir com tanta profundidade, com tanta força, né? Então, obrigada pela coragem de você ter Curando resgatado a pereba e sua história. prosperando, né, sozinha? Vamos curar as perebas para ir Curar prosperar, as porque pereba e a gente vai é passando de prosperando, nível. e vai indo de nível, é isso mesmo. Só obrigada de coração. Então, quem Gratidão, viu? quiser depois também, né? Eu vou deixar os contatos da Sol, quiser saber mais do trabalho dela. Depois eu vou colocar aqui no descritivo do vídeo os contatos da Sol, quiser entrar em contato com a minha xará, vai deixar aqui no descritivo. Obrigada para você que está sempre aqui nos prestigiando. Se você gostou dessa história, já deixa seu like, compartilha, porque essas histórias elas precisam quanto mais gente tiver acesso a esse conteúdo, melhor, porque a gente contribui para que o mundo seja muito melhor. Diante de tantas coisas que às vezes a gente encontra de notícias ruins, aqui tem uma história inspiradora que com certeza vai ajudar você a passar por períodos que talvez você esteja passando. Então, deixa seu like aqui, já curte e compartilha. E obrigado, até o nosso próximo podcast. Pode contar, você é dono da sua história. Beijo e até o próximo. Tchau, tchau.